E aí, moçada, que prazer enorme tê-los aqui no meu canal Química com Soró. Que beleza, hein? Que prazer imenso tê-los aqui, né, nesse meu super canal Química com Soró, porque vocês são devoradores de química. Então vamos aí para mais uma aula no capricho, no talento. Vou falar de estrutura atômica, legal? Então, olha, não tira o olho aí da tela não, hein? Vamos nessa. Então, moçada, tá aí, né, a nossa lousa de estrutura atômica. Coisa linda, né? Vamos estudar ele, o astro da química, o principal personagem, que é o nosso átomo. Tá? A palavra átomo, né, proposto aí por Demócrito de Abdera, né, quer dizer que a palavra átomo quer dizer não divisível. A palavra átomo quer dizer não divisível, né? A ideia da descontinuidade da matéria, quer dizer, para o Demócrito, a matéria era dividida até chegar numa parte que não conseguia dividir mais, que são os átomos, quer dizer, não divisível, tá bom? E aí, né, nós temos aqui o nosso modelo, né? O nosso modelo atômico aceito hoje, o modelo de Rutherford-Bohr, tá? Então, como é que é dividido esse nosso átomo, né? Hoje nós sabemos que ele é, né, dividido em núcleo e eletrosfera. Então nós temos a parte central chamada de núcleo. Núcleo. O núcleo ele é maciço. O núcleo é maciço, claro. Vou escrever aqui para vocês, ó. O núcleo é maciço. Olha que coisa linda, né? Então, o núcleo tem massa. Tanto é que a bomba atômica, certo? A ideia central da bomba atômica é a quebra do núcleo, tá? Onde essa massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado, vai se transformar em energia. Já ouviu falar disso, né? Certo? Dentro do núcleo, eu tenho duas partículas fundamentais. Uma de carga positiva, chamada de prótons. Chamada de próton. Né? É assim que o átomo atende o telefone, né? Próton, né? Próton de carga positiva. Agora, se tivesse só cargas positivas aqui dentro, tá? Você teria o quê? Uma repulsão e o núcleo, tá, entraria em colapso. Próton quer dizer primeiro, né? Proposto aí por Rutherford. Tá? Então, para que não sofra, para que não haja a repulsão dos prótons, eu tenho partículas sem cargas, que são os nêutrons. Então, eu tenho o nêutron. Então, dentro do núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Prótons de carga positiva, nêutrons sem carga, certo? Outro detalhe importantíssimo é que vocês vão perceber que em alguns exercícios ele vai chamar isso aqui de carga nuclear. Então, o próton pode ser chamado de carga nuclear. Olha que legal, turma. A carga do núcleo. Então, o núcleo é maciço, certo? E esse núcleo maciço é formado por duas partículas fundamentais, prótons e nêutrons. Olha o que eu vou falar. São partículas fundamentais, mas não elementares. Olha que coisa. O que é isso, professor? Você vai saber já já. Girando em volta do núcleo, eu tenho os elétrons. Então, vejam, tá? Os elétrons, tá, de carga negativa. Então, elétrons de carga negativa. Os elétrons foram descobertos aí por Thomson. Tá? Eletrosfera, não é? Lugar de elétrons. A esfera do elétron, lugar do elétron, região do elétron. Então, nosso sistema planetário, temos o núcleo como o Sol e os elétrons sendo os planetas. Legal, né? A eletrosfera, turma, ela é uma nuvem, não é? Ela é uma nuvem imaginária em volta de quem? Em volta do núcleo, tá? Então você tem núcleo e eletrosfera. Núcleo e eletrosfera. Legal, né? Agora, olha que detalhe lindo. O núcleo é maciço. Então, vejam, a massa de quem? A massa dos prótons é aproximadamente igual a massa dos nêutrons. Massa dos prótons aproximadamente igual à massa dos nêutrons, que é aproximadamente igual a 1840 vezes a massa do elétron. Olha que coisa louca, turma. Olha que coisa linda. Então, a massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron, que é aproximadamente igual
a 1840 vezes a massa do elétron. Então, se vocês pegarem uma balança de comparação, eu posso dizer assim, ó, para equilibrar a balança, um próton, certo? Um próton equivale a 1840 elétrons. Olha que coisa legal. Então, um próton tem a mesma massa que 1840 elétrons. Coisa linda, né? Coisa linda. Então, a massa dos prótons é praticamente igual à massa dos nêutrons, tá? 1840 vezes a massa de quem? Do elétron. Coisa linda, hein? Coisa linda. Muito bem. Entenderam isso aqui? Então, um próton equivale a 1840 elétrons, assim como o nêutron também equivale a 1840 elétrons. Agora, o elétron, turma, o elétron, ele é uma partícula elementar. Por que você está falando isso, professor? Vejam, eu tenho 3 partículas fundamentais, dos quais 2 não são elementares. O elétron é elementar. Por quê? Porque dentro do núcleo existem partículas chamadas de quarks, né? Os chamados quarks. E os quarks, né? Os quarks, eles são elementares. Por quê, professor? Você está me dizendo isso? Olha que legal. 2 quarks, né? 2 quarks merecem nossa atenção. Um quark chamado up, tá? Que tem uma carga, tá? Tem uma carga de 2/3, uma carga de 2/3, e o outro quark é o down, com carga menos 1/3. Então, esses quarks são partículas menores que prótons e nêutrons. Opa, professor, peraí, já estou entendendo. Esses caras não são elementares. Os quarks são elementares, quer dizer, partícula elementar é aquela que não pode ser dividida em uma partícula menor. Então, olha que coisa linda. Se vocês pegarem um próton, ele é formado por 2 ups, ó, 2 ups e 1 down. Por quê, professor? Porque isso aqui vai dar uma carga mais 1, que é a carga do próton. Que coisa linda, professor! Coisa linda, né? Que beleza! Então, um próton é formado por 2 ups e 1 down. Então, vejam que o próton, ele não é uma partícula elementar, porque ele pode ser dividido em partículas menores. Os quarks são partículas elementares. Ah, que coisa linda! Olha o nêutron. Olha o nêutron. O nêutron, né? O nêutron, olha que coisa linda. O nêutron é formado por um up mais 2 down. Olha só que legal. Vai dar carga 0. Então, o nêutron é formado por 1 up mais 2 down. Então, nêutron também não é uma partícula o quê? Não é uma partícula elementar. Então, prótons e nêutrons não são elementares, porque eles podem ser divididos em partículas menores. Os quarks são partículas elementares dentro da onde? Do núcleo. Isso aqui é para você, você que é meu aluno top de linha. Isso aqui é para você, aluno com categoria. Guarda isso aqui, ó, subir o nível da sua aula. Aula não, né? Palestra. Enquanto os elétrons fazem parte de um grupo chamado de leptons. Então, o elétron não pode ser dividido em partículas menores. É um grupo chamado de lepton, né? Chamado de lepton, tá? Então, os leptons, eles são partículas elementares. O elétron faz parte dessas partículas o quê? Dessas partículas elementares. Legal, né? Então, 3 partículas fundamentais, das quais 2 são o quê? 2 não são elementares e uma elementar. Legal, né? Outro conceito importante, o diâmetro é o dobro do raio, né? Então, o diâmetro do núcleo seria essa medida aqui, vocês concordam? Seria essa medida vermelha aqui, ó. O diâmetro é o dobro do raio. Esse seria o diâmetro do núcleo, certo? O diâmetro aqui, esse segmento vermelho seria o diâmetro do núcleo. Enquanto esse segmento verde seria o diâmetro do átomo, né? Que engloba a eletrosfera e o núcleo. Olha que coisa interessantíssima. O diâmetro do átomo é cerca de 10.000 vezes o diâmetro de quem? Do núcleo. Então, se vocês pegarem uma azeitona e colocar no centro do estádio do Maracanã, a arquibancada é a eletrosfera. Então, moçada, vejam que coisa linda. A eletrosfera, né? A eletrosfera, que é o próprio diâmetro do próprio átomo, né? Ela é cerca de 10.000 vezes maior que o diâmetro do núcleo.
Então, a eletrosfera é muito maior que o núcleo. Só que o núcleo, ele é maciço. A eletrosfera é o quê? É uma nuvem que possui quem? Elétrons de massa desprezível. De massa desprezível. Que coisa linda, hein? Coisa linda. Então, a gente tem a ideia do átomo ter um núcleo pequeno, mas maciço, e uma eletrosfera muito grande, mas o quê? Uma nuvem que contém partículas, o quê? Partículas chamadas de elétrons com carga desprezível. Por isso que o elétron não pode abrir uma pizzaria, porque ele tem massa desprezível. Certo ou não? Coisa linda. Conceitos fundamentais. Primeiro conceito fundamental é o número atômico. O que é o número atômico? É o número atômico é por definição, turma. Número atômico representado pela letra Z é o número de prótons. Então pronto, é definição. O número atômico é o número de prótons. Acabou. Então dizer que um átomo tem número atômico 10 é dizer que ele tem 10 partículas com carga positiva, né? 10 prótons. Então o número atômico é o número de prótons. Acabou. O número de massa, cuidado, número de massa, não é massa atômica, é número de massa. Se é número de massa, o número de massa representado pela letra A, ele é a soma do número de prótons mais o número de quem? De nêutrons, claro, porque eu disse para vocês que o núcleo é maciço. Então, o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Mas acabei de definir, né? Quem é o número de massa? O número de prótons, acabei de definir, é o número atômico. Portanto, é Z mais N, ó. A mais N. A mais N. Tá aí, ó. A igual a Z mais N. Repete com o professor. Repete com o professor porque você é meu aluno plus. A é o número de massa, não é massa, é número de massa. O Z é o número de prótons. O N é o número de nêutrons. Legal, né? Certo? Então, A igual a Z mais N. Terceiro conceito, elemento químico. Elemento químico é o conjunto, olha que coisa linda, turma, é o conjunto de átomos, olha que beleza, átomos, conjunto de átomos iguais, conjunto de átomos iguais. Professor, mas quando que os átomos são iguais? Então escrevam aí, ó, isto é do mesmo Z, do mesmo número de prótons. Então pera um pouquinho. Elemento químico é o conjunto de átomos iguais. O que são átomos iguais? Átomos que têm o mesmo Z. Por isso que eu falo, elemento químico não tem RG. Elemento químico tem RZ. Que beleza! Então, olha que 10. Se você pegar o elemento alumínio, ele é formado por átomos, todos contendo 13 prótons. Todos os átomos de alumínio que formam o elemento alumínio, todos seus átomos possuem 13 prótons. Todos têm 13 prótons no seu núcleo. Certo? Que beleza, hein? Todos os átomos que contêm, que formam o elemento alumínio, todos têm 13 prótons. Todos têm o mesmo número atômico. E para você aumentar mais ainda o nível da sua aula, mesmo eu falo iso, isótopos. O P se lembra do Z, né? Número de prótons. Então, átomos isótopos quer dizer mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Então, você pode definir como elemento químico sendo o conjunto de átomos isótopos. Iso quer dizer mesmo. O P se lembra de prótons. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de quem? De prótons. Então, todos esses átomos que estão aqui representando o alumínio são isótopos entre si. Professor, eu vou virar professor desse jeito. Eu vou virar professor, claro que vai. Claro, você é meu aluno top. Muito bem, em cima disso, temos aqui a representação do alumínio. Tá? Canto superior esquerdo vai o número de massa. Canto inferior direito vai o número atômico. Portanto, para o alumínio, o 27 aqui seria o número de massa, os 3 seria o número atômico. Portanto, você vai me dizer quantos prótons tem o alumínio? Fala, capricha, humilha, detona a teoria. 13 prótons, porque é o número atômico. Quantos elétrons tem o alumínio? 13 também. Por quê, professor? Porque átomo, olha que coisa linda,
Átomo não tem carga. Átomo é neutro. Átomo é neutro. Num jogo entre prótons contra elétrons, o juiz é neutro. Átomo não tem carga, átomo é neutro. Átomo é neutro. Legal, né? E quantos nêutrons tem o alumínio? Olha, professor, você acabou de me explicar. A mais N. A é igual a Z mais N. Portanto, para você achar o N, basta jogar o Z para o outro lado com sinal negativo, né? Subtraindo. Então, o N é A menos Z. Então, quando você fizer a diferença entre o número de massa e o número atômico, você vai ter sempre o número de quem? O número de nêutrons, no caso aqui 14. Coisa linda, né? Agora, olha aqui outro detalhe lindo. O número de nêutrons pode ser igual ao número de prótons. Então vejam, o carbono tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Veja que o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Então, para achar o número de nêutrons, o que você faz? Você faz a diferença, né? Então, por exemplo, ferro 56, 26. Como é que você acha o número de nêutrons? É só fazer a diferença, 30 nêutrons. Potássio 39 e 19. Como é que você acha o número de nêutrons? É só fazer a diferença. Ó. Beleza, moçada? Deu para entender? Então aí vocês têm essa aula de estrutura. Legal? Foi um prazer enorme, moçada. Foi um prazer enorme em tê-los comigo. Legal? Então, ó, vai lá, né? Inscreva-se no meu canal, certo? Dá aquele like e até a próxima, se Deus quiser.